Olá, pessoas desconstruídas, mulheres desconstruídas, estamos aqui. Na verdade, a ideia não era estar aqui, a ideia era estar no YouTube. Olá, Neila Agostini. Olá, boa noite, tudo bem? Gente, essa é a primeira vez que eu estou aqui no Instagram, ao vivo. Eu sempre procuro estar no YouTube. Na verdade, a ideia era estar lá, mas como não deu certo, vamos para cá. Hoje eu quero falar com vocês sobre. Eu estou falando aqui bastante sobre mulheres desconstruídas, né? Sobre o poder que uma mulher desconstruída tem, a importância da gente desconstruir os nossos paradigmas, as nossas crenças limitantes, para que a gente possa acessar o nosso poder pessoal, certo? Porque eu imagino que poder pessoal é o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer, né? Então, uma mulher desconstruída, ela precisa valorizar ali o quê? Ela precisa valorizar a confiança nela mesma, aconteça o que acontecer. Porque muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, não conseguem ali os resultados que buscam por uma falta de confiança, né? Por uma falta de credibilidade em si mesmo. Então, a credibilidade em nós mesmas, ela precisa acontecer de dentro para fora, né? E todo esse poder pessoal, toda essa desconstrução que eu falo, a importância da gente desconstruir, a importância da gente praticar o autoconhecimento na nossa vida, a importância da gente se amar, da gente passar um tempo conosco, de sabermos quem somos, o que gostamos e principalmente sabermos aonde queremos chegar, né? É muito importante saber aonde que você quer chegar, porque senão como que você vai ali traçar o seu futuro, traçar as suas metas se você não sabe para onde quer chegar, né? Então isso é muito importante. Eu sempre costumo falar que até um GPS ali para ele poder te orientar, primeiro ele te pergunta aonde você está, para depois traçar ali a rota mais fácil para você chegar no seu destino, né? Então, conosco não é diferente. Se você deseja ser mais confiante, se você deseja não ter tantas crenças limitantes, primeiro você precisa saber onde você está, que crenças você tem, quais são os seus paradigmas, para que você possa ali traçar uma rota para melhor alcançar o seu destino, certo? Então, uma mulher desconstruída e dona da própria vida, eu acho que o primeiro passo que uma mulher desconstruída deve tomar é justamente esse: saber aonde ela está, ou seja, identificar quais são os problemas dela, quais são as dores que ela tem. Quais são as suas dores nesse momento? Elas são dores relacionadas à autoestima, relacionado a dinheiro, relacionado a relacionamento, relacionado a um trabalho insatisfatório. Quais são as suas dores, né? É rejeição do parceiro, é rejeição das pessoas. A gente precisa saber quais são as nossas dores para que a gente possa fazer alguma coisa a respeito dela, né? Então, quando eu falo da importância de você identificar, você pegar um papel, você pegar uma caneta e realmente analisar, realmente anotar quais são as minhas dores. Eu estou com baixa autoestima? Olá, Marsala. Natureza entrou, gratidão. Eu estou com baixa autoestima? Essa é minha dor? A minha dor de hoje é falta de autoestima? Porque a falta de autoestima, ela é uma dor que atinge todas nós, né? É praticamente impossível você ver uma mulher que não diga que em algum momento ela não passou por uma falta de autoestima. Isso seria ali uma mentira, porque todos nós em algum momento, todas nós em algum momento passamos por isso. Então é importante para que você comece ali a desconstruir as suas crenças, os seus paradigmas, identificar quais são as suas dores. De onde elas vêm? Né? Por quê, gente? Por que é importante a gente identificar? Para saber o que fazer a respeito disso, né? E também é muito importante a gente aceitar. Aceitar o quê? Bom, aceitar que nesse momento eu tô com pouca autoestima. O que eu posso fazer a respeito disso? O que eu poderia fazer para melhorar, né? Ou para pelo menos me aproximar do meu objetivo, né? Se a minha dor é financeira, eu quero ganhar mais dinheiro, o que eu posso fazer? Que ideia eu posso ter para poder ganhar mais dinheiro?
Porque muitas vezes a gente acha que o dinheiro é o quê? O dinheiro, ele é algo físico, mas o dinheiro é mental. Assim como a autoestima é mental, a autoconfiança é mental, né? Então, nenhuma... O que foi, Samir? Não, tô tá muito bom, tô brilhando. Samir chegou aqui para poder me dar uma força. Tá muita luz, muito forte, né? Para quem não sabe, para vocês aqui do Instagram que não sabem, né? O Samir tá sempre aqui trabalhando comigo, né, filho? Deu uma melhorada agora. Tô tão acostumada com a luz tão forte na minha... Tá bom, Samir, acho que já ficou até um pouco mais escuro. Não, vai tá de boa. Agora tá de boa, né? Então, gente, como eu tava falando para vocês, tudo na nossa vida é mental, né? O dinheiro é mental, a autoestima é mental, a autoconfiança é mental. Então, um dos passos principais que uma mulher desconstruída precisa entender que tudo que ela tem na vida dela, que tudo que ela sente é um processo mental. Que a mente comanda esses processos, que a mente comanda essa autoestima baixa ou elevada, que a mente comanda as ideias de prosperidade, poucas ou muitas, que a mente comanda a sua criatividade, né? Porque a nossa criatividade, ela é muito importante para que a gente possa criar mais, seja lá o que for. A criatividade está totalmente ligada com tudo na nossa vida, né? Quando a gente exerce a nossa criatividade, a gente ganha mais dinheiro, a gente tem mais autoconfiança, a gente tem mais autoestima, porque a gente consegue viver a nossa autenticidade. Quem não é criativa não é autêntica. As pessoas que não são criativas, na maioria das vezes, elas são iguais ou buscam ser iguais umas às outras, e dentro dessa busca de igualdade, elas acabam se comportando, se comparando como um produto, né? E um produto é um produto. Qualquer um pode escolher. Na verdade, nos meus processos, atendendo as mulheres, eu sempre percebo que as mulheres têm muita dificuldade em ser autênticas, têm muita dificuldade de ser elas mesmas, porque elas sempre escutam, eu tenho que ser assim, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, eu não posso falar disso, eu não posso falar daquilo. E esse não posso, porque ouviu alguém falar, alguém orientar que não podia, faz com que ela vá seguindo a orientação de todo mundo, menos a dela. Ela vá vivendo a vontade de todos, menos a dela. E essa vivência, esse processo de você viver a vontade dos outros e não viver a sua, é uma causa de muita angústia para todas nós, né? Toda vez que eu faço a vontade de alguém e não faço a minha, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente nem sabe quais são as nossas vontades, mas também é por uma falta de confiança. De dizer, olha, eu vou fazer a minha vontade, mas se eu for autêntica, se eu for fazer a minha vontade, as pessoas vão me rejeitar. Elas não vão me aceitar. Não vão me aceitar do jeito que eu sou. E essa suposição mental faz com que ela tome uma atitude, um comportamento de não agir. E essa não ação acaba fazendo o quê? Acaba fazendo com que essa mulher ela fique ali com cada vez mais problemas na vida dela. Cada vez ela se torna uma mulher mais problemática, que ela vai entrando naquela coisa de ir somando, soma aqui, soma ali, soma de cá, e quando vai perceber tem muita coisa já somatizada, ou seja, tem um trabalho muito grande para ser feito. Mas como eu falei para vocês, o primeiro trabalho que a gente deve fazer como uma mulher desconstruída e dona da própria vida é anotar as nossas dores, procurar identificar de onde elas vêm e procurar informações do que poderia ajudar. Gente, informações de outras pessoas é importante. Mas a informação de outra pessoa é de outra pessoa, não é nossa. Nesse processo de aprender com os outros, a gente precisa também aprender conosco. Valorizar as nossas experiências, valorizar os nossos aprendizados, valorizar as nossas superações. É dentro da gente que está a receita, os ingredientes para que a gente seja realmente uma mulher dona da nossa vida. Só que muitas vezes a gente não consegue ser essa mulher dona da própria vida porque a gente não procura os ingredientes no lugar correto.
A gente está sempre procurando na mente do outro, aceitando a visão do outro, e não busca aqui dentro de nós, porque é dentro de nós que está a receita do sucesso, que está a receita da nossa autoconfiança, que está a receita da nossa autoestima. E a autoestima, a autoconfiança, assim como a prosperidade, elas são efeitos, resultados de um processo de autoconhecimento, de um processo de conhecer a si mesmo, de um processo de saber quem você é. Então, enquanto você não para investigar, para saber quem você é, quais são as suas vontades, as suas preferências, os seus gostos, o que te faz feliz, você não consegue esses efeitos. Porque esses efeitos de ser uma mulher dona da própria vida, com bastante confiança em si mesmo, é um efeito do autoconhecimento, um efeito de passar um tempo com você, um efeito de desconstruir quem você foi até agora. Porque como mulheres, a gente tem muito dos outros, né? A gente tem muito dos outros. Muitas vezes as pessoas nos dão conselho, a nossa família nos influencia, os valores familiares da nossa família influencia demais a gente, né? Muitas vezes a gente não consegue nos sentir bem conosco por estar vivendo justamente esses ideais, esses pontos de vista de outras pessoas, né? E uma coisa interessante que eu até falei no meu grupo no Telegram esses dias foi justamente sobre essa discrepância entre nós mulheres não conseguirmos viver de acordo com a idade que temos. Porque às vezes você já está com 30, 40, eu, por exemplo, já estou com 40 anos, e mesmo assim as pessoas elas continuam querendo que você viva ali a receita delas de sucesso. Que você faça a vontade delas. E nesse processo todo de amadurecimento, de crescimento, você não adquiriu sua autoconfiança. Você não aprendeu a dizer não. Você não conheceu você realmente a partir de você. A partir do seu sentir. Não a partir do sentir do outro. Porque parte de nós não consegue a autoconfiança, não consegue viver de acordo com a idade que tem, não consegue chegar no processo de maturidade porque a gente está vivendo pontos de vista de outras pessoas. Do marido, do namorado, da sociedade, da família, do estado em que nasceu, da cultura, enfim, de todo mundo. Menos de quem realmente importa, que somos nós. Então é muito comum, eu acho muito engraçado que muitas vezes eu até atendo mulheres na fase ali dos seus 50, 55 anos, ainda se espedaçando por amor. Eu falo, meu Deus, mas como assim? Nessa idade você ainda está vivendo, pensando e se comportando na sua cena amorosa como um adolescente, como uma jovem matura, como alguém que ainda está aprendendo. Quando alguém que ainda não sabe lidar, não tem controle sobre as suas emoções, não tem gerenciamento emocional, porque muitas vezes a gente investe no shampoo, num bom shampoo, a gente investe num bom salão, mas às vezes a gente esquece de investir na nossa inteligência emocional, que é muito importante para que a gente seja uma mulher desconstruída. Como que uma mulher desconstruída, dona da própria vida, ela não consegue ser se ela não tem inteligência emocional? Que basicamente é saber gerenciar as suas emoções. É não ser vítima das suas emoções, porque quando você não tem gerenciamento emocional, você não consegue atingir a maturidade. Quem não tem gerenciamento emocional são mulheres jovens, na fase aí dos seus 15, eu diria até os 25, né? Até os 25, no máximo 30, né? Porque essas pessoas ainda estão aprendendo. Mas a partir dos 30 anos, já é ali esperado que você, no mínimo, já tenha ali passado por um processo de autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que te ensina a organizar as suas emoções, tá? Porque uma mulher que não consegue ser dona da própria vida, porque ela não sabe organizar as emoções dela.
Então, uma mulher com as emoções desorganizadas, ela não tem autoconfiança, porque tá tudo bagunçado, é tudo emaranhado, ela não sabe para onde vai. O outro tem muito controle. Pessoas que não têm gerenciamento emocional, que não têm autoconhecimento, o ambiente influencia bastante. Né? O ambiente influencia bastante quem não tem autoconhecimento. Porque quem não tem autoconhecimento acaba sendo um produto, infelizmente. Né? Infelizmente. O que seria um produto, Maria? Um produto que é escolhido pelo outro. Nunca tem, a pessoa nunca tem o poder de escolher. Ela sempre está ali na prateleira e esperando ser escolhida por alguém. E isso acontece por falta de autoconhecimento, por falta de gerenciamento, por falta de inteligência emocional, mas acima de tudo por falta de maturidade, porque como eu falei para vocês, gente, a maturidade, ela é um efeito do autoconhecimento. A maturidade é um efeito de uma mulher dona da própria vida, de uma mulher que já teve ali a coragem de desconstruir suas crenças, seus paradigmas, que teve a coragem de se aprofundar nela mesma, de entrar nesse universo tão grande que somos nós, esse universo de emoção tão avassaladora que somos nós. E se a gente não aprender a gerenciar essas emoções, fica difícil. A vida se torna um desafio. O outro, o ambiente, passa a ter muito controle sobre nós, porque nós não aprendemos a gerenciar. Quando eu aprendo a gerenciar as minhas emoções, eu automaticamente aprendo também a dizer não. Porque eu não vou dizer sim para quem não me agrada. Eu não vou dizer sim para situações e pessoas que não estão me agradando. Então, é muito importante que para você que deseja ser uma mulher desconstruída e dona da própria vida, saber gerenciar as suas emoções. E as suas emoções você gerencia através do autoconhecimento, através de olhar para você, através de identificar que você já cresceu, você não é mais criança, e principalmente aprender a viver de acordo com a idade que tem, que é ali um grande desafio, né? Nós, quando atingimos uma certa idade, devemos também, junto disso, atingir também a nossa maturidade. Mas a maturidade é efeito, não é a causa de nada. Você pode perceber que toda pessoa mais madura é uma pessoa que ela costuma ali separar um tempo, separar um valor, né, para investir em livros, investir em cursos, investir em terapia, investir nela mesma. Porque são investimentos que a gente faz que nos ajuda a melhorar cada vez mais, né? Que nos ajuda cada vez mais a gente melhorar. Então, é importante para sermos mulheres desconstruídas, dona da própria vida, a gente precisa entender que não tem nenhum valor você ficar contando a mesma história, se vitimizando para pessoas diferentes. Que em vez de usar essa energia de contar história, de fazer reclamações para pessoas diferentes, você pode usar essa energia para você mesma. E você mesma começar a questionar você. Por que eu aceito ser tratada dessa maneira? Por que eu aceito isso na minha vida? Por que eu não posso? E se eu pensasse diferente? E se eu dissesse não em vez de dizer sim? Né? É importante a gente fazer esses questionamentos, porque uma mulher desconstruída e dona da própria vida é aquela que busca solucionar. Solucionar, porque problemas todos nós temos. A grande dificuldade é a nossa resistência em solucionar. Porque às vezes quando a gente tem um problema, inconscientemente, a gente busca um aliado em vez de buscar uma solução. É muito comum, né? Você busca a validação, aliado, você vibra na frequência da vítima, em vez de buscar por uma solução. Assim como a nossa falta de maturidade é também uma falta de focar na solução. Às vezes você acostumou, se padronizou a viver reclamando e por esse excesso de reclamação você não soluciona
as suas dores primárias. Você está sempre ali, você está sempre falando, reclamando e não solucionando. Tá bom? Então, isso é muito importante, que a gente busque focar a nossa energia. Primeiro, questionando quais são as nossas dores, pegando papel e caneta e anotando quais são as suas dores. E o que você poderia fazer para solucionar, em vez de reclamar, tá? O que você pode fazer hoje para se aproximar do resultado que você deseja na sua vida. Então, isso é algo extremamente importante, que a gente busque. Eu, como uma mulher desconstruída que sou, eu busco a solução das minhas dores, nos arquétipos, no autoconhecimento, nas técnicas, nas leis herméticas. Então, assim, são uma série de coisas que eu procuro praticar no meu dia a dia para solucionar as minhas dores, em vez de ficar reclamando sobre elas. Então, a gente foca a energia nos estudos, foca a energia em um livro, foca a energia em uma técnica, foca a energia no autoconhecimento, fazendo esses questionamentos interiores, fazendo essas perguntas voltadas para nós mesmas, e com base nisso, a gente vai aos poucos solucionando as nossas dores. A gente vai aos poucos se aproximando cada vez mais da autoestima, da autoconfiança, do autoamor e do respeito. Tá bom? Gratidão para quem ficou aqui. Isso aqui vai ficar gravado, depois eu vou dividir lá no YouTube também. Gratidão e até a próxima.